estão vendo aí tá vendo aí? O slide tá, não tá? Não. Não? Agora tá. Sim. Beleza. Eu vou iniciar com vocês essa parte de mencionamento de disjuntores, falando um pouco do disjuntor tipo NEMA e o tipo DIN. Quem é eletricista ou trabalha na área da construção civil ou tem isso aqui em casa, já procurou saber uma diferença entre um e outro? O que é um disjuntor DIN, que é esse aqui, e o disjuntor NEMA? Se existem diferenças com relação à qualidade entre eles? Ou nunca percebeu? Esses disjuntor pretinho aí, ô Gisrei, eles são antigos, né? Eles custam pra desarmar, né? Acho que na parte de proteção, igual você fala aí, esses aí pra desarmar, eles não desarmam de jeito nenhum. Não é? Exatamente. Você já presenciou isso? Você já teve problema com isso? Para não desarmar esses disjuntores NEMA? Não, é por causa que antigamente o pessoal usava muito desse aí. Uhum. Aí eu vejo alguns comentários, tem muito colega meu que é eletricista também. Aí eles falaram que esses aí eles custam pra desarmar, se for o caso, tipo, incendiar a casa inteira e Ele não desarma. Ele não desarma. Então, o que vem a ser, gente, o disjuntor NEMA, tá? NEMA é uma norma americana e DIN uma norma europeia. Nós vamos, antes de fazer o dimensionamento deles, vamos entender o colega de vocês falou bem, um dos grandes, a má qualidade de se adotar um disjuntor NEMA numa instalação é justamente, ele é um pouco meio, vamos dizer que é um disjuntor meio burro, ele não consegue perceber de uma forma rápida essa variação térmica, de sobrecarga do circuito. Então, às vezes, o condutor chega a queimar e ele não desarma. Tem um vídeo explicando isso, mais à frente eu vou colocar para vocês, que mostra a parte interna e mostra esses detalhes melhor, de forma melhor. Então, para quem não sabe, esse é o disjuntor preto, mais usado em construções antigas e tem limitações diante dos DIN. São americanos e fabricados de acordo com a norma RTQ, regidas pela portaria do emento 243. Então, esses disjuntores, eles não são proibidos aqui no Brasil, tá? Infelizmente, se você quiser utilizar ele dentro da sua instalação elétrica, você vai poder utilizar. Eles não são proibidos. Ele não é a sua melhor opção, mas ele não é proibido. O material da caixa é preta de resina sintética que tem boa resistência ao calor e com estabilidade química. Então, essa parte mecânica que protege o circuito interno do disjuntor, ele tem uma boa estabilidade química e uma boa resistência ao calor. Tem uma capacidade de interrupção em curto-circuito. Sua estrutura de fixação de cabos é por bornes parafusos, então você vai observar que a conexão feita nesses disjuntores é por bornes aparafusados. Isso aqui é algo negativo quando a gente for lá no DIN, que o DIN são garras que você vai pressionar o cabo. Aqui não, aqui você tem um borne parafuso, o que faz os fios soltados ao longo do tempo. Pegando como base um disjuntor de 25 A, o disjuntor do tipo NEMA tem uma capacidade de interromper o circuito de 3 kA, ou seja, menor que o DIN, não chegando nem a 70% da capacidade do outro tipo. Então, ele não possui uma bobina de disparo magnético e é pouco sensível. Então, o que é essa baixa sensibilidade? Quando a gente fala que um disjuntor é termomagnético, ele tem tanta probabilidade de ter
a capacidade de identificar o aumento da temperatura do condutor elétrico, como também identificar a questão de curto-circuito, tá? Então, ele tem essas duas condições. Por isso que ele chama de termo e chama de magnético. E tem uma parte do circuito interno do disjuntor que vai enxergar essa parte magnética, que é justamente a questão de curto-circuito, e como uma parte térmica, que vai disparar o disjuntor caso sofra uma variação de temperatura. O disjuntor DIN, né, é muito mais moderno e atende as construções mais modernas, né? A gente trabalha às vezes em inspeções de instalações, até mandei uns quadros umas vezes. Se você encontra, se eu chego hoje numa edificação e tem um disjuntor NEMA, eu já peço para substituir pelo DIN, tá? Eu não considero uma instalação adequada, protegida, eu não me sinto confortável com o disjuntor NEMA. Quem tem em casa, né, o disjuntor NEMA, é bom pensar aí um pouco mais à frente fazer essa substituição, tá? Eu acho que vale muito a pena substituir os disjuntores NEMA por DIN, porque um disjuntor, né, de 20 amperes deve estar custando aí na faixa de R$10, 90 centavos ou R$12. Não é tão caro que a gente não possa estar substituindo. Pegando o mesmo, então, que é feito em poliéster ou também em ureia formaldeído. Pegando o mesmo disjuntor de 25 A, você vê que o NEMA ele tem uma capacidade de 3 kA de corrente de curto-circuito e a capacidade da redução do DIN é de 4,5. Então, os disjuntores DIN, enquanto vocês vão ter uma diferença, olha, que é a diferença maior, esse C20, né? Isso aqui está caracterizando C é a curva de acionamento, né? A curva do disjuntor, e 20 é a capacidade de corrente nominal dele. Os disjuntores NEMA não têm essa curva de atuação, tá? Por isso que eles não têm uma velocidade de resposta de desarme, porque o DIN eu tenho essa curva de acionamento que a gente vai ver nos slides mais à frente, e o NEMA nós não temos. Então há um certo retardo para desenergizar. Então às vezes está marcando aqui 10 amperes e passa 11, 12, 13, 14, 15 amperes e esse disjuntor não desarma, tá? Ele não tem uma velocidade interessante de disparo. E vem também as questões de espaço, né? A robustez, né? Os disjuntores DIN eles ocupam bem menos espaço nos quadros de distribuição. Professor, Pois não? a Alessandra pediu para me te avisar que não vai conseguir participar da aula hoje. Te Tá. mandou um motivo aí no WhatsApp. Tá, ok. Eu vou tá gravando a aula, né? E vou estar postando no YouTube, e quem perder assiste de novo, tá? Beleza. Hoje em dia, você falou que quer dizer a curva de quê? A curva de acionamento do disjuntor, tá? Então os disjuntores são de curva de B, C e D, e essas curvas tá relacionado ao disparo dele, ou seja, o tempo de atuação de disparo desse disjuntor, numa questão de sobrecarga, numa questão de curto-circuito não, mas de sobrecarga. Eu já mexi com esse disjuntor aí lá no Senai, mexendo nos painéis. Isso aí. A gente vai ver aqui pra frente, olha, eu vou estar mostrando para vocês essas curvas, tá? E como consultar. Então é só pra gente entender. Eu vou passar um vídeo agora aqui, vou continuar compartilhando a minha tela, e a gente vai assistir um vídeo. Acho que já tá até nele, tá aqui. Vocês estão vendo aí, não estão? Sim. E hoje eu trouxe uma batalha pra vocês, é isso mesmo, ó.
disjuntor NEMA contra o disjuntor DIN. Eu trouxe algumas características técnicas que fazem esse cara aqui, ó, sair na frente desse aqui. Pois é, então, ó, vamos pôr os dois para quebrar o pau? É isso aí, pessoal. Então a batalha hoje é entre o disjuntor preto, que é conhecido pelos eletricistas como preto, contra o DIN, que é aquele branquinho, né? Esse aqui, ó, é o disjuntor do padrão NEMA, o padrão norte-americano, e ele é regularizado, sim, pelo Inmetro, tá? Ele pode ser utilizado nas instalações elétricas brasileiras, mas ele não é melhor do que esse. Eu vou provar por que esse aqui já vai ganhar a batalha no final, tá? Observe que as características construtivas internas, né? Isso que eu queria falar com, né, que esse vídeo mostra esses disjuntores abertos. Nós temos aqui, olha, a parte, né, que vai ser o curto-circuito. Quando tem um curto-circuito, essa parte aqui é a parte magnética, que vai fazer com que essa alavanca se movimente. E aqui nós temos, né, tem uma lâmina aqui, que é uma lâmina bimetálica, que vai atuar como térmica. Observe os bórneres, né? A conexão de bórner aqui, olha, do disjuntor DIN, ela é melhor do que do disjuntor NEMA. Aqui é parafuso e aqui é um borne que o condutor vai entrar internamente. Então a gente tem uma fixação bem melhor. Vamos continuar aqui o vídeo. Esse padrão NEMA aqui, ó, é a portaria 243 do Inmetro, que autoriza a instalação dele em algumas instalações elétricas nossas, tá? Já esse aqui, ele é o disjuntor padrão DIN, tá? Da IEC, ele é um padrão europeu, e a norma que regulamenta a fabricação e a comercialização desse camarada aqui é a NBR NM 60898, tá? Por que esse cara aqui é mais eficiente que esse aqui, ó? Vamos lá então para a primeira característica técnica dos dois para mostrar a diferença. Vamos lá. A capacidade de opção do curto-circuito nesse aqui é maior do que nesse aqui. Olha aqui, ó. Considerando o disjuntor desse aqui, ó, de 25 amperes, a capacidade de opção ela fica na ordem de 4,5 kA, tá? Já no padrão NEMA, um disjuntor também de 25 amperes, ele possui a capacidade de interrupção de apenas 3 kA, ou seja, ele tem 66% da capacidade de interrupção num cara desse aqui. Então esse aqui ele protege contra uma carga, né, uma interrupção de um curto-circuito maior, e ao mesmo tempo ele também protege desarmando mais rápido devido às curvaturas. Inclusive eu não vou entrar em curvatura nesse vídeo, mas nós já temos também um vídeo falando sobre a curvatura dos disjuntores aí, que é duas coisas que você talvez não saiba sobre disjuntor, tá na descrição. Esse aqui, ó, o disparo magnético limiar de atuação dele é um pouco mais sensível, tá? A destrava desse mecanismo aqui, ó, ela depende da grandeza da corrente de curto-circuito, ou seja, a proteção é apenas por um elemento bimetal, que é esse mesmo aqui no meio. Deixa eu pegar uma chave para ficar melhor, ó. É apenas por esse elemento aqui, ó. Então, ele demora mais porque ele não é bobinado, não tem uma bobina. Por isso que eu já vi disjuntores desse aqui de 40 amperes trabalhando aí com 55, 56 amperes e ele não desarmar, tá? A capacidade de interrupção de curto-circuito nele, né, de disparo magnético dele, ela prolonga mais. Então corre o risco do condutor pegar fogo e esse cara aqui, ó, não desarmar a tempo, tá? Desde que ele não esteja dimensionado corretamente. Então, nesse aqui, ó, a gente já tem um disparo independente. Ele não depende da grandeza de curto-circuito. Então, ao mesmo tempo, como ele tem dois tipos, né, de disparos, ela é independente, ele tem essa bobina aqui, ó, ele é mais sensível. Olha, para vocês verem como é que funciona ele, ó, eu vou acionar ele aqui, ó. Ele está acionado e a corrente elétrica vem e está passando aqui, está descendo aqui e está indo para outro polo. Ele entrou e passou por dentro da bobina dele e foi para outro polo. Está nesse sentido aqui no momento que ele foi acionado. Agora, se acontecer uma sobrecarga, na hora, olha aqui, ó, ele dispara, tá? Ele até soltou um pouquinho aqui porque ele está todo aberto. Mas se essa lâmina aqui, ó, ela dilata de acordo com o aumento da temperatura. Já essa bobina aqui, ó, ela protege contra o curto-circuito. Então ela vai esquentando e aí esse pininho de cá, ó, ele vai aperta aqui e dispara novamente. A gente sabe que esse disjuntor aqui, ó, ele vem com um lado dele que é um parafuso e outro que é uma abraçadeira com ranhura, né? Já no disjuntor do padrão DIN, né, ele já vem com duas abraçadeiras com ranhuras. Então a fixação do cabo ela é muito melhor nesse aqui. Tirando
que os fixadores também possuem elementos de prata, o que melhora também na condutibilidade elétrica aqui, legal? E pra gente finalizar esses dois camaradas aqui, essa pecinha vermelha e essa aqui roxa é a câmara de extinção do arco voltaico que gera aqui dentro. Então quando você interrompe um circuito desligando ou ligando esse disjuntor, você abre ou fecha um circuito, aqui dentro ele tem a capacidade de extinguir o arco elétrico, não tendo danos na hora de abrir e fechar circuitos a quem está manobrando. Então os dois possuem a mesma capacidade aqui através do elemento de extinção, da câmara de extinção. Beleza? Show demais, né, galera? Pois é, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Pessoal, interessante o vídeo, né? Eu achei interessante o vídeo, que ele é simples e didático. E a gente consegue ver a parte interna dos disjuntores. Então, olha só, para a gente resumir, tá? Para a gente resumir essas características, tem uma tabelinha aqui para vocês perceberem. Quando desenvolver o seu projeto, alguém te questionar com relação à eficiência do disjuntor NEMA pelo DIN, vocês têm aqui alguns pontos que vocês devem abordar e considerar. Então nós temos aqui, ó, disjuntor NEMA, a questão do material, né? A resina é sintética, resistente a calor e quimicamente estável. O disjuntor DIN, ele é de poliéster. Eu vejo, tá, com essas características construtivas, apenas a dimensão. O disjuntor, né, a carcaça dele, tanto em poliéster, é um disjuntor que fica com uma carcaça um pouco menor. Então você vai conseguir ocupar menos espaço no seu quadro de distribuição. Com relação à capacidade de curto-circuito, se a gente compara o DIN, ele tem uma corrente superior aqui, olha. O mesmo disjuntor de 25 kA suporta uma corrente de 3.000 amperes em curto-circuito. Pessoal, curto-circuito é quando você encostar fase neutro, fase terra. Então, quando você está fechando um curto, o que acontece? Você está gerando uma baixa resistência, uma baixa impedância. Você está gerando uma baixa impedância, você tem uma elevação de corrente, tá? Então, essa corrente é levada a uns valores, nesse caso aqui, olha, de instalações residenciais, e tem um cálculo que a gente faz, né, para enxergar o valor de curto-circuito naquele determinado ponto, vai chegar aí, nesse caso aqui está na grandeza de 3.000 amperes a 4,5 amperes. Mas, por exemplo, eu estava fazendo um projeto para um CCM, uma subestação, em que eu cheguei à conta que estava dando uma corrente de 50.000 amperes. E uma corrente de 50.000 amperes é uma corrente que eu tenho que criar um barramento com maior robustez. Os meus disjuntores têm que suportar essa corrente. Então o valor, né, o custo desse CCM é mais elevado do que um quadro de distribuição residencial. Características de disparo magnético. Disparo sensível, a destrava depende da grandeza da corrente. A proteção é apenas por um elemento bimetálico e seu disparador não é bobinado. Então, essa característica construtiva do disjuntor NEMA coloca ele menos eficiente com relação à velocidade de acionamento, tá? De disparo. Já o disjuntor DIN possui disparo independente. Seu limiar de corrente com múltiplo de corrente nominal, esse múltiplo de corrente nominal é justamente as curvas de atuação do disjuntor, que a gente vai ver daqui a pouquinho, faz com que ele tenha esse ganho com relação ao disjuntor NEMA. Ele consiga ter uma atuação mais rápida com relação à proteção do circuito, à proteção dos condutores e da instalação. Então, independente da potência da corrente, ele terá sempre os dois tipos de atuação, um para curto-circuito e outro para sobrecarga. Então, ele tem aqui a condição de curto e tem a condição de sobrecarga. Os elementos de fixação, né? Como está no vídeo, possui bornes pinos que faz a ligação do circuito elétrico externo, com parafusos de polhal que pode causar soltura do cabo em longo prazo. Já os terminais tipo DIN são ranhuras, né, abraçadeiras em ranhuras, que independem da desconexão, impedem a desconexão.
Então a gente tem o elemento de fixação Borner muito mais eficiente. O elemento de extinção é apenas uma chapa dobrada. Quando eu falo extinção, né, de arco, toda vez que quando você liga um interruptor, você percebe um centelhamento, né, no escuro, às vezes você percebe um centelhamento, um faiscamento ali dentro. Então a gente tem uma extinção de arco, um invólucro que vai extinguir esse arco. O disjuntor DIN possui uma câmara de extinção equipada com alertas múltiplos, né? Então a gente consegue ter uma eficiência melhor com relação a isso. Característica dos contatos: possui material sintetizado e os contatos do disjuntor DIN são revestidos por prata. Então com isso vai dar melhor condutividade elétrica, com isso menor resistência e menos pontos de aquecimento. Existe um ensaio que a gente faz de termografia. Vocês estão tendo manutenção industrial esse período ou é o período que vem? Próximo, né? Tá. Então, no próximo período, o professor vai abordar com você esse tipo de manutenção preditiva, que são as termografias. A gente mede a temperatura desses pontos de contato, né? Desses pontos de contato do disjuntor. A gente faz isso porque com o passar do tempo acaba que os elétrons que passam por essas conexões, elas provocam uma vibração e com isso o parafuso ele é torqueado, né? Ele sofre ali o torque de aperto, ele vem se desprender. Vocês vão observar que é o mais comum de vocês, né? Talvez o chuveiro elétrico, quando ele está conectado àqueles bornes de porcelana, muitas vezes queima, né? O condutor começa a derreter naquele ponto, mas não desarma o disjuntor. É justamente um ponto de má conexão, aqueles bornes de porcelana que a gente coloca para fazer as conexões do chuveiro. Você já deve ter, talvez já ter parado com essa situação. Aqui é conector também, eu usei o conector Sindal, chega a derreter. Isso aí. Eu hoje, tá? Eu não sei se vocês já viram desses conectores da Vago. Vou abrir aqui esses conectores da Vago. Se quem estiver fazendo instalação ou for trocar na casa, compra ele. Conector Vago. Eles são excelentes, tá? Não sei se vocês já viram dele. Ele isola ele não deixa nenhuma. Você vem aqui com o cabo fase, tá? Que vem do quadro de distribuição e conecta a fase do chuveiro. Então se você precisar aqui vai ilustrar melhor. Você tem aí, olha, condutor terra, fase e neutro. Então você compra esses conectores com 3 conectores de 2 burners e faz a conexão. É só você vir com um clique e apertar. Não usa chave de fenda. Se você precisar de soltar, é só vir com essa alavanquinha laranja, né, que ele tem aqui e reapertar. Então é de uma marca boa, tem uma isolação boa. Vocês vão observar aqui que ele é de 450 volts a 41 ampere. Então tem um nível de tensão de isolação o ideal e o valor de corrente. Então, se for fazer conexão, pessoal, faça a conexão do chuveiro. Hoje, ele não... Como se diz? Se eu fosse fazer uma instalação elétrica, lógico que fica mais caro. Eu não ia usar nem fita isolante mais. Eu ia usar só esse tipo de conector. Ele é perfeito. Alguém já conhecia? Não, eu não. Não? Mas com a vibração do passar do tempo ele não perde esse contato. Não, porque é uma pressão, né? Mas tipo no oxídio então, Não, ele é todo... Deixa eu ver se eu acho um vídeo dele aqui, ó. Conector Vago. Queria achar do fabricante. É o mesmo cara aqui, ó. Vamos ver aqui. Só para vocês... Se aqui é novidade, vão ver. Tá? Você pode... Tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva.
Alguns anos atrás falei aqui no canal dos conectores de alavanca da linha 222 da conexão automática Vago. Tá vendo? Eles têm, esse aqui é outro modelo, mas ele tem tipo essa alavanquinha aqui, ó. Então vai ser uma pressão que você vai A novidade de hoje é o exercer no lançamento do carro. conector 221 e para 6 mm da mesma linha. Esse nada mais é do que o primo Tá vendo? É uma pressão. Então tem a trava suficiente já para suportar essa vibração que vai ocorrer. mais novo e veio cheio de melhorias. Pode observar que ela é feita de material transparente, tá? Manteve os pontos de teste, o que eu sempre achei demais. Ele agora é menor, bem menor, e aceita também cabos de bitolas maiores. No caso, esse aqui aceita 6 mm, tá? Você pode usar fios de cabos rígidos, semi-rígidos e até flexíveis também, até 6 mm, com esse conector aqui. Ele suporta uma corrente de 41 amperes, ou seja, ele resolverá de vez o dilema de se instalar chuveiro elétrico. O material de fabricação desses carros aqui é policarbonato e, claro, anti-chama. Esse rapaz suporta até 105 graus centígrados. A mola interna que faz o aperto é de aço inoxidável cromo níquel. E a barra de condução, claro, é de cobre eletrolítico, o mesmo material que a gente usa aí para a fabricação dos carros. Esses conectores aqui, eles são fabricados pela Vago na Alemanha. E lá eles são líderes de mercado. Todo mundo por lá utiliza esse tipo de conector para fazer emenda elétrica. Fita isolante é coisa do passado. Vamos instalar então o chuveiro na prática, usando esses rapazes aqui. A instalação do nosso chuveiro com o conector Vago 221 fica super fácil. Para isso eu vou utilizar aqui, ó, 3 conectores de 6 mm aqui da linha 221, sendo um conector para fase, outro para o neutro e outro para aterramento. Nesse momento agora eu vou decapar então os 3 condutores, tanto do chuveiro quanto que chega na rede, para poder fazer a conexão. Acompanhem comigo. Vale lembrar, pessoal, que nessa hora aqui o circuito tem que estar desenergizado, ou seja, desliga o disjuntor, ok? E quanto que eu devo decapar de cabo? Você pode perceber que logo ao lado do conector tem um gabarito indicando pra gente que deve ser decapado 13 mm, ou seja, 1,3 centímetros. E aqui no nosso alicate também a gente tem essa medida, então é só você regular aqui que ele vai decapar certinho. Vamos decapar pra gente ver. Pronto, agora é só você conferir realmente se você conectou, decapou a quantidade certa, medindo por aqui mesmo no nosso conector. E o próximo passo é só levantar as alavancas, bem simples também, e inserir aqui dentro o condutor. Tá vendo? A conexão ela é perfeita. Ela é perfeita a conexão. Então você evita de ter aqueles pontos de aquecimento. É muito comum chuveiro. Pode ser de aço inoxidável também, já dá pra ver que não oxida. Exato. Então é o mesmo material que é o fabricado o condutor, né? Eu sou aquele conector Sindal, porcelana, eu não utilizo isso. Lá nos Estados Unidos, tá? Tem um conector de torque. E vocês também já devem ter visto isso. Deixa eu ver se é esse o nome dele mesmo. Torção chuveiro. Acho que vai ser isso mesmo. Esses aqui, ó. Esses aqui, vocês já viram dele? Alguns? Eu nunca vi não. Não. Então, lá eu tenho um colega que foi eletricista lá nos Estados Unidos. Ele falava que o pessoal ele obrigava, né? Era comum utilizar esses tipos de conectores, né? Chuveiro não era usado conector Sindal, Borne não é utilizado dessa forma. Então eu queria essa capa em volta aqui. Só que eu também não gosto muito desse tipo de conector não, tá? Aqui no Brasil a gente encontra também. Alguns fabricantes de alguns equipamentos elétricos, materiais, também fornecem esse tipo de conector. Mas eu não... Hoje, se tiver que utilizar, eu utilizo o da Vago. É o ideal, tá? Para quem não, às vezes não sabe, né? Utilizem esses, tá? Você vê aqui, olha, o conector 2 polos a R$ 9,90, que está um conector desse. Você vai precisar de 3 para um chuveiro, né? O kit com 3 é lá R$ 27,00. Então, vamos ver aqui o Borne Sindal. Para quem às vezes não está sabendo, né? O Borne Sindal. Esse aqui acabou. Não uso esse aqui mais não. Acho
Acho que a gente não justifica a gente estar utilizando esses tipos de borne. Eu acho que a gente tem que ser um eletricista, né? Um técnico em eletrotécnica, um eletricista, um instalador, né? Consciente que tem produtos melhores no mercado, consciente que tem tecnologias novas, consciência de que as coisas estão melhorando e consciência que a gente não pode dar prejuízo financeiro e que nós não podemos também machucar ninguém nas instalações elétricas que a gente executa e que a gente projeta. A gente tem que ficar bem tranquilo com relação a isso. Bem tranquilo. Vou olhar bem então, professor. Questão dessa parte de eletricidade, eletricista, essas coisas que você falou, então vai ter que ficar tipo meio que estudando a vida toda, né? Ah, sim, a vida toda. A vida Porque toda. sempre está mudando, né? Sempre, sempre. Eu tenho assim, só para você ver, semana passada eu comprei um livro de instalações elétricas do Cotrim. Cotrim foi um grande engenheiro eletricista e foi professor de alguns cursos da BNT, da Target, e ele escreveu um livro sobre aterramento. Eu até vou abordar nesse curso alguns pontos sobre aterramento. E eu estou vivendo umas condições, né, na minha vida profissional que tem me demandado muita questão sobre aterramento. E eu fui em São Paulo em janeiro, eu estive em São Paulo fazendo um curso na BNT justamente para mim poder reciclar e avaliar novos conceitos sobre o sistema de aterramento, de subestações. Então não tem como. Para você ter confiança, para você poder desenvolver um trabalho interessante, você tem que estudar o tempo todo. O curso técnico de vocês aqui é muito volume, tá? Em pouco tempo. A gente vê bastante parte teórica. Eu tento aqui nas minhas aulas mesclar um pouco, né? Trazer vocês para a realidade, né? Através desses vídeos, né? Um catálogo de um produto, mostro o equipamento. Você vê que eu já poderia ter vindo direto aqui em dimensional disjuntor, mas eu estou contando um pouco de quais modelos de disjuntor que nós temos, essa parte de conexão, como que ela é importante para uma perfeita instalação elétrica. Não tem como a gente ficar assim, olha, formei e agora eu detenho. Não tem jeito. Quando eu era estudante, eu tinha um defeito comigo. Eu não gostava de ir em feiras técnicas. Geralmente o professor pontuava, né? Você tem que ir, você é obrigado a ir, que você vai ganhar ponto. Eu não gostava de ir em feiras técnicas e nem de visita técnica em empresa. Eu não gostava. E hoje eu mudei. Eu mudei o conceito. Porque na feira vai estar lá os estandes com os equipamentos que tiver mais moderno no mercado. E é lógico que na época, né, aí também vem uma percepção. Na época, quando você chegava numa feira técnica como estudante, o vendedor do produto não te dava muita atenção para explicar não, porque sabia que era só um estudante, né? Mas você chegou com o uniforme da empresa, aí o cara já fala, potencial comprador. Aí o tratamento é diferenciado. Mas tem que ir. A gente tem que ir nas feiras técnicas, a gente tem que fazer conversar. Eu com vocês aí, por exemplo, tem vários alunos aí que têm experiência em um determinado setor que eu nunca trabalhei. Eu pergunto, tem que perguntar, porque a gente tem que trocar conhecimento, tem que trocar informação e buscar, né? A elétrica é uma disciplina de engenharia que possui maior número de normas. Então, quando você tem que estudar cada uma delas e interagir para poder desenvolver um projeto, para desenvolver uma instalação, você tem que estudar. Infelizmente, poucas pessoas, né, no seu ambiente de trabalho vai te ensinar o detalhe, o pulo do gato, porque as pessoas te enxergam no mercado de trabalho como uma competição. Então aqui na sala de aula é a hora da gente trocar informação, trocar ideia, né? Aprender, buscar, porque lá fora infelizmente o pessoal às vezes não costuma ser muito legal conosco não. Antes de fazer esse dimensionamento, eu só quero abrir esse catálogo. Professor,
Oi? Eu tô com uma dúvida aqui, porque aqui em casa tem o quadro de distribuição, mas lá só fica os disjuntor. Certo. No caso, o barramento de neutro e de terra fica lá no padrão? Não, o seu quadro de distribuição deveria ter o barramento de neutro e terra. Ah, tá. Tá. Então, no caso, ele é obrigado a ficar no quadro de distribuição, né? Ele é obrigado a ficar no seu quadro de distribuição. Entendi. O seu quadro de distribuição ele tem que ter, né, o PE, né, o barramento PE e o barramento de neutro. Entendi. Se não tem, você tem que pelo menos criar uma forma de conectar esses cabos aí e separar para o circuito. Entendi. Tá bom? Beleza. Você vai observar que assim, a maioria das edificações no Brasil, eu digo 90% delas, não estão adequadas com relação à norma. Não estão, tá? Não estão. Eu tenho um anuário sobre segurança em eletricidade, eu vou abrir para vocês depois de mais para o final do curso, que eu vou falar um pouquinho sobre os acidentes que acontecem e as estatísticas, né? Vocês vão ver que a maioria dos acidentes estão dentro das casas, tá? A indústria evoluiu muito com relação à NR10. A indústria, né, o governo intensificou as fiscalizações na indústria, porém a cultura das pessoas em fazer casas, né, onde vão viver com segurança e eletricidade, infelizmente não ocorreu, tá? Não ocorreu. Então é uma questão já cultural. A gente vai falar sobre DR, que é um dispositivo de proteção contra choque. Estava vendo uma reportagem de uma revista, que é uma revista que vocês também podem acompanhar. Você consegue ler essa revista de forma gratuita no portal da Aranda, que é a Eletricidade Moderna, que chama a revista. Essa revista traz alguns artigos, né, do mundo relacionados à eletricidade. E eu estava vendo um artigo falando que na Alemanha eles estão preocupados com os DRs instalados na década de 70, ou seja, se eu estou falando década de 70, eu estou te falando de 50 anos atrás. Então na Alemanha já era comum há 50 anos atrás instalar um DR nas casas. E aqui a gente está falando do ano 2020 e a maioria das casas e a maioria das pessoas às vezes nem sabe que existe um dispositivo de proteção contra choque que pode salvar a vida do filho dele, que pode salvar a vida da mãe dele, que pode salvar a vida das pessoas que ele mais ama e que convivem dentro de casa. E não sabem disso. E o eletricista e o técnico e o próprio engenheiro, às vezes, não alerta. Às vezes nem tem o conhecimento e não alerta. Então isso é muito sério. A gente tem muito que evoluir ainda nessa parte de instalações. Mas é muito mesmo. Ô, professor, Sim. quando eu estava fazendo minha casa aqui, eu não impus nenhuma posição aí ao cara me apresentar o que tinha que ser feito, sabe? Certo. Falei com ele, eu quero que você faça tudo aí, inclusive negócio do aterramento. Porque antigamente, quando eu morava com minha mãe, tinha um problema que quando eu ia abrir o chuveiro, eu ficava tomando choque, sabe? No negócio de abrir o chuveiro. Correto. E na minha casa era esquisito, que era eu só e meu irmão que tomava choque, ninguém tomava choque lá. Aí eu falando em escolha eletricista, beleza. Ele foi lá e fez esse trem tudo aqui. Na minha casa realmente não dá isso mesmo não. Mas só tem que esse negócio desse dispositivo aí, ele não me explicou nada disso, não colocou aqui em casa. Até abriu o quadro de distribuição meu aqui outro dia pra me apertar o disjuntor. Você falou no dia que costuma ter que apertar, e um deles tava bom, sabe? Aí eu tava olhando, tem um barramento de neutro, de terra, tem tudo, mas só tem que não tem esse dispositivo de DR, não. Então, se você tiver um espaço aí, acho que vale a pena você colocar. Tem um espaço embaixo, no caso. A gente vai, no dia que eu vou falar de DR, você me manda uma foto do seu quadro de distribuição e a gente vai explicar em cima com o seu desenho do seu quadro aí como que você vai ligar esse DR. Beleza? Me manda uma foto dele depois. Não precisa ser agora não. Pode ser? Aí na próxima aula que eu falar sobre DR, aí a gente pega e utiliza o seu quadro de distribuição como exemplo e vamos dimensionar um DR para colocar lá. Tá bom? Pessoal, eu quero só falar com vocês o seguinte, nós temos, né, os disjuntores monopolar, bipolar
e o tripolar, tá? Só para a gente não ficar nessa confusão. Os disjuntores a gente sabe que vai passar pelo circuito. Tem uma questão de norma, aí que é questão de aterramento, mas a maioria das edificações aqui no Brasil a gente utiliza o sistema terra neutro separado, TNS. Ou seja, tem um cabo para terra e tem um cabo para neutro, tá? A gente não usa o condutor PEN. Dessa forma, né, nesse tipo de aterramento, nós não passamos o neutro pelo disjuntor, ok? Então, nós passamos apenas quem? O condutor fase. Condutor fase. Então, eu tenho aqui um condutor fase. Se é um circuito monofásico, vai ter apenas uma única fase. Se for um circuito bifásico, então, exemplo, no meu chuveiro é 2 fases que está formando 220. Então, aqui vai ser bifásico. Se for 127, vai passar uma única fase e o neutro não passa pelo disjuntor, vai direto lá no chuveiro. E o trifásico, né, para a gente alimentar cargas trifásicas. Aí vai ser ou a entrada do meu quadro de distribuição, se ele for trifásico, um motor elétrico, tá? Eu não tenho equipamentos eletrodomésticos, eu não vou ter trifásicos. Então, é um polo, 2 polos e tripolar. Eu tive uma condição, eu acho que eu já até mostrei isso num vídeo para vocês quando eu falei de quadro de distribuição, em que eu peguei uma instalação em que os circuitos eram bifásicos, porém o eletricista achava que estava economizando para a empresa, utilizando, em vez de estar utilizando comprar um trifásico ou comprar um bifásico, ele comprava 2 monofásicos e fazia ele bifásico, né? Transformava ele em bifásico. Então costumava furar aqui, essa partezinha aqui, olha, e colocar um prego, um parafuso. E a norma, tá? 5410, ela fala o seguinte: os disjuntores, os circuitos que tiverem os condutores vivos, que serão protegidos pelos disjuntores, eles deverão ser seccionados de forma instantânea e simultaneamente. Então, no momento que você coloca disjuntores monopolares para circuito bipolares, você não vai estar garantindo que simultaneamente as 2 fases vão ser desenergizadas, tá? Então, a gente não pode estar fazendo esse tipo de improviso. Se o circuito é bifásico, você vai comprar o bipolar. Se o circuito é monofásico, você vai colocar o monopolar. E se o circuito é trifásico, você vai colocar o trifásico. Não é para a gente trabalhar com improviso. Vamos voltar aqui. Agora nós vamos dimensionar. Então, como que a gente dimensiona um disjuntor, né? É algo de outro mundo? Não, é simples. Bem simples aqui. É lógico que a gente tem que entender as características deles, né? Conforme nós estamos falando aqui. Mouse travando. Então, esses itens tá descrito no item 5.3.41 da norma, da 5410. A coordenação entre condutores e dispositivos de proteção. Então, a coordenação, eu estou falando de coordenação, é da seletividade, ou seja, da proteção desses cabos elétricos. Então, quem faz a proteção do condutor elétrico são os disjuntores. Para que a proteção dos condutores contra sobrecargas fique asseguradas, as características de atuação do dispositivo destinado devem ser tais que IB, gente, é minha corrente de projeto, IN é a corrente do disjuntor, IZ é a corrente do condutor elétrico, tá? Então, o que eu quero dizer aqui, olha, que a corrente de projeto tem que ser menor ou igual que a corrente nominal do disjuntor. E a corrente nominal do disjuntor deverá ser menor ou igual à corrente do condutor elétrico. Então, a gente só vai conseguir dimensionar o disjuntor no momento que nós calcularmos o cabo. Então, por isso que nós aprendemos a dimensionar o condutor elétrico para depois dimensionar o disjuntor. A gente não consegue fazer uma questão reversa, porque eu tenho que proteger o cabo. Se eu não sei a seção nominal do cabo,
não tem como eu criar a proteção. Então aqui, ó, IB é a corrente de projeto do circuito, IZ é a capacidade de condução de corrente dos condutores, tá? Dos condutores nas condições previstas para a instalação, e N é a corrente nominal do dispositivo de proteção, e 2 é a corrente convencional de atuação para disjuntores ou corrente convencional de fusão. Vamos ver um exemplo aqui, tá? Tudo é mais fácil com exemplo. Então vamos imaginar que você calculou a corrente de projeto, 25 A. Como que a gente calcula a corrente de projeto? Pegando a potência do aparelho dividido pela tensão. Então aqui nesse caso a gente chegou a 25 A. Vamos identificar a corrente do fio, né? Qual que é a corrente de um condutor? Aqui tá errado. Eu não deveria ter dado esse valor aqui para vocês, não. Eu vou ter que consultar a norma, ok? Então, o que acontece? A corrente de projeto é 25, o condutor é de 4 milímetros, então a gente vai lá na 5410. Um cabo de PVC de 4 milímetros, tá? Um cabo de PVC de 4 milímetros instalado dentro de um eletroduto, método B1, quanto que ele vai suportar? Então, um cabo de 4 milímetros suporta quanto? 32 amperes, ok? 32 amperes. Já tinha sido dimensionado. Então, olha só. 25, 32, isso aí. Então, eu tenho a corrente de projeto é 25. A corrente do disjuntor, a corrente do cabo, suporta 32 amperes. Aonde que eu busquei esse valor? Lá na tabela da 5410, aonde você já tinha especificado esse disjuntor, esse cabo, né? Você já tinha especificado esse cabo. Aí, qual que será o valor que satisfaz essa condição? O número que vai ficar aqui, né? Qual é o número que vai ficar aqui? Ponto de interrogação feia aí. Qual que é o número que se encaixa nessa condição? Ele tem que ser menor ou igual a 25 e ele tem que ser menor ou igual a 32. Qual o número é o perfeito para essa condição? Né? Que vai atender essa condição. Um disjuntor de 25 amperes. Por que um disjuntor de 25 amperes? Se a corrente nominal é 25 do meu circuito, ou seja, eu vou alimentando o meu chuveiro lá, ele é 25 amperes. Se eu colocar um disjuntor menor que 25, o que vai acontecer com ele? Se eu colocar um disjuntor de 20 aqui, vai desarmar em pouco tempo de funcionamento, porque a corrente de projeto é maior do que a corrente do disjuntor. Então, se a corrente do equipamento é 25, o disjuntor tem que ser menor ou igual. A corrente do disjuntor tem que ser menor ou igual do condutor elétrico. Por que isso? Se eu coloco um disjuntor de 40 amperes aqui, o que vai acontecer? Eu vou satisfazer a condição aqui, ó, 25 é menor do que 40? É. Mas 40 é menor do que 32? Não é. Então eu não vou satisfazer essa condição. E o que vai acontecer? O meu condutor elétrico vai pegar fogo, né? Se aqui for 40 amperes, aqui for 40 disjuntor, vai pegar fogo no condutor elétrico e o disjuntor não vai desarmar, porque ele é de 40, vai passar 33, ele não vai perceber, vai passar 32, 33, 38, 39, 40. Quando chegar uma corrente de 40 e o cabo suporta 32, esse cabo já está no limite dele. Chegou no limite de saturação e o disjuntor ainda não tinha desarmado. Então a gente tem que proteger a instalação. Então vamos voltar aqui. Novamente eu tenho que satisfazer essa equação. Grava essa. Sim. Você colocou 32 aí, esse cabo ainda era 35, não? Vamos voltar aqui, ó. O IZ, olha lá pra você ver na norma.
Você fala na 5410? Eu acho que é 35, não? Vamos ver aqui. Mas não vai fazer diferença para nós aqui não. Vamos lá. 32, ó. 32. Tá bom, beleza. Beleza? 4 milímetros, olha lá, 32. 32. Aí, voltando aqui. Pessoal, dúvida, alguma pergunta com relação a isso? Sim, Oi, José. pode falar, estou escutando. Em relação a isso que você estava explicando aí, eu tenho até uma tabelinha aqui que nós carrega junto com o nosso crachá a respeito disso aí, que, tipo, no caso o cabo, dependendo do milímetro do cabo lá, você sabe o disjuntor certo que você vai usar. Aí Certo. tem, tipo, meio que essa colinha no Ó. crachá da gente. Ok. Porque aí sempre você tem que fazer essa análise da corrente nominal da carga, a corrente do condutor elétrico, e você tem que satisfazer isso aqui, ó. Sempre tem que ser, né, menor ou igual. Então, se aqui, ó, poderia colocar um disjuntor de 30 aqui? Vamos lá, se vocês entenderam. Sim. Não, Porque teria que ser menor do que a... menor que 25. Menor ou igual a corrente projeto. Vamos ver aqui, ó. Então, 30 ampere, ok? 30 ampere. Vamos lá, vocês estão fazendo a pergunta errada, ó. A corrente de 25 é menor que 30? Então, satisfez, beleza? 30 é menor que 32? Ah, tá, agora entendi. Poderia, ok? Então, ou seja, eu posso colocar um disjuntor de 30 amperes? Posso. Por quê? Eu não estou protegendo... Eu não estou... Eu vou ter que olhar o da esquerda. Eu tava olhando o da direita aí. Isso. Ó, poderia ser um disjuntor de 32? Pode ser um disjuntor de 32 amperes? Pode. Pode. Porque 32 é igual a 32 e 25 é menor que 32. Então pode. Porque as pessoas geralmente falam que o disjuntor vai proteger o circuito. Não vai proteger o circuito, vai proteger o cabo, tá? Vai proteger o cabo. Se eu quero fazer a proteção do meu equipamento, aí eu tenho que colocar um dispositivo para proteção dele. Mas vocês vão observar o seguinte, olha, a sua televisão é 300 watts. Se eu dividir por 127, vai dar 2,36 amperes. Dentro do circuito de alimentação da minha televisão, vocês vão ver que eu não vou ter um disjuntor de 2,36 no meu quadro de distribuição. Eu não vou ter isso, tá? Eu vou ter um cabo para proteger o circuito, que o cabo é de 2,5, porque eu estou falando de uma tomada que vai ser alimentada. Então, eu sempre vou estar protegendo o cabo. Eu só não posso dimensionar o disjuntor abaixo da corrente do equipamento, porque senão ele vai desarmar antes mesmo dele entrar em operação. Tá bom? Poderia ser um disjuntor de 40 e 42 amperes? Não. Não poderia, tá? Não poderia. Então, beleza. Ô professor, Sim. volta um slide aí, por favor. Isso aí. Se eu colocar, é preferível colocar um de 25 ou um de 32? Se eu não achasse o de 30. Ok. O de 25, certo, né? Porque o de 32, você acabou de falar aí que se acontecer de passar, é perigoso, como que fala, pegar fogo, né? Isso, vai ser de essa E instalação. o de 25 vai só desarmar. Ok. Aí, É isso? É isso mesmo, ó, vamos lá. Vamos imaginar. Olha só.
Aí vamos trazer essa pergunta sua para a vida real. Você chegou numa casa, tá? E tava disjuntor de 25, beleza? Uhum. Esse disjuntor de 25 estava alimentando um chuveiro. Bacana? Certo. Alimentando um chuveiro, estava normal. Um belo dia, eu cismei, olha, meu chuveiro não está aquecendo o que eu gostaria. Eu vou trocar ele com uma potência maior. E comprei um chuveiro que vai dar 32 amperes. Beleza? 32 Sim. amperes. Aí quando eu coloco esse chuveiro para funcionar, o que vai acontecer? O disjuntor está lá de 25. Vai desarmar. Ele vai desarmar. Aí o que eu tenho que fazer para sanar esse problema? Trocar o disjuntor. Trocar o disjuntor para um de 32, 32. que é a capacidade que o cabo suporta. Concorda? Sim. Então o que é interessante? Eu colocar um disjuntor muito abaixo da capacidade de corrente do cabo ou um disjuntor mais próximo da capacidade de corrente do cabo? Muito abaixo. Porque se acontecer, vai só desarmar e não pegar fogo. Então, vamos voltar um exemplo. Olha só. No momento que você está projetando uma instalação nova, você coloca um disjuntor muito abaixo da capacidade do cabo e lá na frente eu vou colocar um equipamento com uma potência maior, eu sempre vou estar tendo que ficar trocando disjuntor. Entendeu o raciocínio? Ah, não, verdade. Entendeu? Então, olha só. Não, entendi agora. Se o meu cabo é de 4 milímetros, eu vou colocar o disjuntor mais próximo da corrente que ele suporta. Porque aí tá tranquilo para o dono da casa